Fala, minha galera, sejam todos bem-vindos a Segue Vita, Segurança, Vida e Trabalho. Minha galera, é com imensa satisfação que eu vos apresento mais um progresso aqui da nossa playlist Sistema Elétrico de Potência, o nosso NR10 CEP. Lembrando que a sua última modificação foi sofrida pela portaria 915 de 30 de julho de 2019, ou seja, esse material é um material totalmente atualizado para vocês. Hoje trarei para vocês o seguinte tema: liberação de instalação para serviço e para operação e uso. Esse é o nosso episódio de número 14. Segue Vita! Segurança, Vida e Trabalho. Pessoal, liberação, da instalação para serviço e também para operação e uso. Eu destaco para vocês o que seria isso, né? Ninguém melhor para nos responder do que o próprio glossário da NR10. O que é uma instalação liberada ali para serviço? Bora lá. Instalação liberada para serviço, tanto em baixa como em alta tensão, seria aquela que traz a garantia, e também condições de segurança para o trabalhador, por meio de procedimentos, equipamentos adequados, desde o início até o final dos trabalhos, e a liberação para uso. Olha só, quando se fala que a instalação está liberada para uso, para serviço, então a norma diz as características de uma instalação que está liberada para serviço. Ela fala, aquela instalação que tiver as garantias de segurança para o trabalhador, através de quê? Dos procedimentos de trabalho, dos equipamentos que é fornecido tanto EPI quanto EPC, e aí entra também os ferramentais, quando eu falo aí equipamentos adequados, E esse material e esses procedimentos, tudo isso daí, ele deve se estender desde o início das atividades até o final e também na liberação para uso. Essa segurança tem que continuar existindo. Claro que eu tenho que efetuar uma manutenção ou até uma instalação nova, extensão de rede, com todos os procedimentos de segurança, equipamento ferramental, mas só que depois que eu finalizo o serviço, essa segurança tem que ser garantida para os clientes, para os usuários, para os transeuntes. Então é por isso que a norma traz que a questão da liberação do serviço para operação e uso, tá? Então é bom a gente ficar atento a isso aí. Então isso é o tema principal dessa nossa videoaula e a gente traz também aí a explicação do que seria isso, Então tá destacado aí para vocês. Também um pouco à frente, a gente vê que a instalação que está liberada para serviço, operação e uso também seria aquela que garanta essas condições ao trabalhador. Como eu falei, procedimentos adequados, eu preciso ter a segurança do início até o final, bem como a liberação para uso. Então, se eu consigo abarcar essas características em uma instalação, eu posso dizer para ti que essa instalação está liberada para serviço, tá? Está liberada também para manutenção, que a gente chama de operação, e também está liberada para o uso. Tá? Destacando também a vocês uma simples pergunta: quanto se deve estar efetuando a liberação dos trabalhos? Através da permissão de trabalho. Então essa permissão de trabalho ela deve ser emitida ali antes do início do trabalho. Claro, toda permissão de trabalho, ordem de serviço, ela tem que ser emitida antes do início do trabalho, não durante nem depois. E ela é válida apenas para o período específico, para aquela data, para aquele horário. A validade da permissão de trabalho ela deve ser determinada pelo supervisor responsável, que é aquele cara encarregado, alguns chamam também de líder, aquela pessoa que representa a liderança daquela equipe. Então, essa permissão de trabalho ela deve ser determinada pelo supervisor responsável pela tarefa ou atividade, levando em consideração a natureza dos riscos envolvidos e o tempo necessário para a execução segura das atividades.
Pessoal, eu gravei um material, né, em um canal que eu tenho, falando de um acidente, né, relatando um acidente que ocorrera no dia 3, no dia 3 de novembro, agora aqui de 2023. E quando eu gravei o material, algumas pessoas conheciam o rapaz que se acidentou e relatou para mim o seguinte: Tom, isso aí, Tom, eu conheço esse rapaz, eu trabalho nessa empresa, isso aí é pressão para o serviço. Então, como foi o acidente? O eletricista, ele sofreu uma descarga elétrica no momento de uma substituição de um transformador. Ele estava ali removendo ali o jampeamento para fazer ali a troca do transformador. Mas o que aconteceu? A equipe, aí agora é todos, não fez o procedimento das regras de ouro. Eles não testaram a rede. O que é testar a rede? A norma NR10 chama de constatar a ausência de tensão no circuito. E não constataram isso. Foram logo subindo. E aí aconteceu o acidente. E nesse vídeo, eu repito, o colega foi lá e colocou nos comentários: isso aí é pressão para o serviço. Ou seja, o trabalhador, ele tem que executar o serviço, principalmente quando se fala de eletricidade, em tempo hábil. O que é um tempo hábil? Para trocar um transformador é 1h30. Pronto, então é 1h30. Mas tem empresa que quer que o cara faz em 30 minutos. Já sabendo que o cara vai burlar os procedimentos de segurança para entregar esse resultado. Então, a gente começa a perceber, poxa, é irresponsabilidade, é ato inseguro do trabalhador que não testou a rede, ou é da empresa que bota um ritmo de serviço frenético, sabendo que o trabalhador vai burlar os procedimentos de segurança para entregar esse resultado. Então, são casos que precisam ser investigados. Tá, pessoal? Então, fiquemos atentos. Olha só, a permissão de trabalho, ela deve ser emitida pelo supervisor responsável pela tarefa ou atividade, levando em consideração a natureza dos riscos que estão envolvidos e o tempo necessário para a execução segura da atividade. Então, eu tenho que conciliar produção, tá, com segurança. Então, a partir do momento que eu coloco a produção acima da segurança, o trabalhador fica totalmente ali vulnerável. Então, são casos que precisam ser analisados. E a gente, nesse trabalho nosso aqui, de ministrar a aula, eu estou falando com você aí, tá, que muitas vezes já é até da área profissional. E você pode estar se identificando com o que eu estou falando. Porque isso aí acontece em muitas concessionárias e muitas empreiteiras pelo Brasil afora. A gente tem que avaliar o grau do risco que a gente está envolvido. Eu preciso de tempo necessário para executar isso daí com segurança. Então, fiquemos atentos. Quando se deve efetuar a liberação para trabalho? Através de uma permissão de trabalho, tá, emitida ali antes do início das atividades. Ela vai ter uma validade para aquele dia ou para aquele horário. Se o serviço se estender até amanhã, eu tenho que abrir uma nova permissão de trabalho com a nova data. É dessa forma, tá? E tudo isso é responsabilidade do supervisor. Se o seu supervisor não tem responsabilidade, você já está sabendo que você está diante de um procedimento errado. A permissão de trabalho ela é válida para a data do dia que ela foi emitida. Se brincar até o horário, se discriminar nela o horário de 10 horas a 1 da tarde, ela só é válida daquela data de 10 a 1 da tarde. Fiquemos atentos. Mais uma pergunta: qual profissional deverá emitir autorização de serviço e instalação, né? Meio que já foi respondido, mas essa questão agora aí é uma questão mais ampla do que uma permissão de trabalho, né? Eu estou falando de autorização de serviço e instalação. Logo, eu tenho ali o profissional habilitado, que é formalmente designado pela empresa como responsável pela elaboração, manutenção e atualização do prontuário
das instalações elétricas. Então, o que seria um prontuário? É como se fosse o prontuário médico, né? A grosso modo comparando, mas dá para a gente lembrar bem. O prontuário médico é o quê? Você tem ali o paciente e você tem uma ficha. E nessa ficha tem lá o nome do cara, a idade, o peso, né? o sexo, qual o procedimento que ele está passando, qual a medicação que ele vai tomar, qual é a dosagem, de quanto em quanto tempo eu vou dar uma nova dose de remédio para aquele paciente, trazendo para a elétrica. O que seria um prontuário de instalações elétricas? É aquela ficha, aquele documento onde vai estar lá o nome do responsável técnico, vai estar o nome ali dos profissionais que envolvidos naquela atividade, qual é o tipo de atividade, quais os equipamentos de proteção individual e coletiva que são exigidos, quais são os ferramentais, qual a previsão de término daquela atividade, tá? Então o prontuário é isso, é qual é o nível de tensão do circuito, vai estar tudo discriminado ali no prontuário das instalações elétricas. Então isso aí basicamente é o prontuário, e esse prontuário, esse documento, essa autorização, quem vai estar emitindo é o profissional habilitado. O que seria um profissional habilitado? A gente tem nessa playlist nas videoaulas iniciais. O profissional habilitado é aquele que tem ali o reconhecimento pelo MEC, o curso, e também ele está registrado no conselho de classe. Se é um engenheiro eletricista, ele vai estar no CREA. Se é o técnico de segurança ainda está atrelado ao CREA, ele vai ter o registro do CREA. Se é um eletrotécnico, ele vai ter o CFT, que é o Conselho Federal dos Técnicos Industriais. E por aí vai. Tá? Isso aí é conselho de classe. Pessoal, destaca você, né, o que são considerados trabalhos em instalações elétricas. Aí eu cito seria aqueles trabalhos, galera, que são realizados em contato direto ou em suas proximidades. Contato direto com quem? Com a rede elétrica, aplicando técnicas de identificação e análise de riscos e as medidas de segurança adequadas. Pessoal, olha só, eu quero destacar a vocês que sempre que você for executar uma atividade, que você tenha atenção ao seu entorno, o que está acontecendo, né? Um exemplo aqui, essa imagem aqui, né? Você tem um profissional aqui posando para uma foto. Isso aí tá claro e evidente isso daí. Essa rede aqui, ela está desenergizada, com certeza. Ela está desenergizada. Mas quais são os erros aqui nessa foto? Você está vendo um profissional aqui, ó, com luva de vaqueta, mas a rede está desenergizada. Você acabou de dizer isso. E eu sei que a rede está desenergizada. Só que existe a energização acidental. Isso é falado na norma. Então esses caras aqui, até eles, tem que estar com manga isolante, tem que estar com luva isolante, tem que estar com luva de proteção. Você está vendo aqui um agulhão, eles fazendo um procedimento com agulhão. Ok, não tem problema. Agora, cadê os equipamentos de proteção desses caras aqui? Tem e deve existir. Esse é o procedimento. Você está vendo aqui uma vegetação ao redor. Tudo bem que ela está afastada, mas poderia estar próxima. Então esse é você olhar o seu entorno. É você averiguar o entorno do serviço. E detalhe, tá? Essas técnicas que a gente vai aplicar, né? Envolvida trabalhos diretos ou em suas proximidades. Não necessariamente eu vou estar em cima de um poste. Por exemplo, aqui, vamos inverter a situação. Digamos que esses profissionais aqui são o profissional da poda. E essa árvore é grande, mas está próxima à rede. E esse profissional que está na poda aqui, ele tem que ter os mesmos cuidados do cara que está aqui, do eletricista. É isso que está falando aqui o texto. Tá? O que são considerados trabalhos em instalação elétrica? Trabalhos que estão em contato direto ou em suas proximidades. As proximidades da rede. Tá? Aqui também uma foto ilustrativa. Você vê que esse cara aqui está notório que ele não é um eletricista, né? No alicate ele sabe pegar direito. Mas enfim, eu não quero levar em consideração isso. Mas não tem luva. Tem que ter a luva. Já que é uma foto,
ele já tem que sair na foto já todo padronizado. Cadê a jugular? Não tem. Tá incongruente essa foto aí. Mas a gente coloca só para provocar, né? Para a gente começar a ter uma visão crítica das coisas. Fiquemos atentos. Mais uma característica, né, de serviços que são considerados em instalações elétricas, né? Então a instalação elétrica, galera, ela pode estar aí, ela pode compreender a conexão entre a fonte geradora, aquela de energia, né, e a implementação física dos componentes ali das ligações elétricas e cargas elétricas. O que seria uma carga elétrica? Qualquer equipamento que é alimentado por energia. Então, lembrando sempre que as instalações elétricas, elas compreendem a conexão entre a fonte geradora de energia elétrica e a implementação física de componentes que vão receber essa energia, que vão recepcionar essa energia, tá? E levando até a carga. Aqui é um exemplo de circuito elétrico, aqui outro exemplo de circuito elétrico. Procedimento de trabalho. Os procedimentos de trabalho, olha só, são documentos que relatam todos os passos da execução de uma atividade ou processo, tendo como premissa fundamental os riscos, os requisitos de segurança. Toda atividade operacional realizada por um trabalhador que interaja no CEP deve ser detalhada em uma sequência lógica, tá, pessoal? Então isso é de suma importância para que todos os componentes da equipe saibam o que vai fazer, o que vão fazer, passo a passo. Isso aí é o procedimento de trabalho. O controle dos riscos. Você tem o controle na fonte, que é desenvolvido ali aquisições, né, tecnológicas que atendam os requisitos legais e proporcionem segurança aos trabalhadores quando da construção, operação e manutenção. Eu preciso adquirir equipamentos tecnológicos. Quanto mais equipamento tecnológico eu adicionar no circuito, melhor ainda. E isso deve garantir ou proporcionar segurança ao trabalhador, tanto aquele que está na manutenção, quanto o que está na construção ou na operação. Dentro do controle dos riscos, eu tenho o controle do meio. Então, controlei a fonte, agora vou controlar o meio. São os equipamentos e processos de trabalho. Eles deverão sempre prever condições para que os trabalhadores possam sempre utilizar equipamentos de proteção coletiva no exercício de suas atividades. Controle no meio. Então agora eu vou controlar entre a fonte e entre o circuito. Eu vou estar tendo esse controle através de quê? De equipamentos e processos de trabalho. Também, dentro do controle do risco, você tem um controle no trabalhador. Tá? Os trabalhadores devem possuir equipamento de proteção individual de acordo com os riscos, quais estarão ali expostos, sendo treinados sobre a utilização e a conservação dos equipamentos. Pessoal, olha só, isso aqui é interessante porque o texto traz uma informação que às vezes passa despercebida. Os trabalhadores devem possuir equipamentos de proteção individuais de acordo com os riscos quais estão expostos. Eu tô trabalhando na rede de 13.800 volts, a luva de 17.500, ok, é adequado? Mas e a data de validade? Essa luva passou pelo ensaio de isolação, já está com o ensaio de isolação vencido. Olha só, ela não é adequada. Né? Em se falar de situações que você está com a luva de 13.800 trabalhando de uma rede de 34.500 volts, tá errado. Então, os equipamentos têm que ser adequados ao risco exposto e o trabalhador, não basta você falar assim, você tem que conservar. Ele deve ser treinado sobre a utilização e conservação. Quando aquele equipamento exigir isso. Uma luva não exige isso, né? Não exige. Ainda assim, é importante que o técnico de segurança, em um DDS desse da vida, explique ao trabalhador a forma correta de usar. Para que ninguém dizer assim, eu não sabia, né? A forma correta de usar, de armazenar, dentre outros. Os MTPs e os ITs e os cartões de trabalho são fundamentais nesse tipo de controle, pois são ferramentas que disciplinam os trabalhadores sobre a forma mais adequada e segura para realizar as atividades.
Esses MTPs e esses ITs, pessoal, são orientações, são documentos que trazem orientações para os trabalhadores, a forma correta de se trabalhar. É isso que o texto nos traz. Os cartões também, eles desempenham essa função, que são fundamentais no controle dos riscos, porque são ferramentas que vão estar ali trazendo disciplina aos trabalhadores. Alguns equipamentos que permitem a liberação de serviço. Você tem aqui, ó, pessoal, o conjunto de aterramento temporário. Você tem aqui as placas de sinalização. Isso aí permite. Tá? Se eu aterrei, se eu sinalizei, olha só. Tá? Você está vendo aqui um load basta, né? Que o pessoal chama de load basta, mas é um DAC, dispositivo de abertura com carga. Isso aí permite também a liberação de serviço. A sinalização com cones e fita também permitem a liberação de serviço. Eu posso estar aqui citando várias situações onde eu possa estar trazendo ali a permissão e liberação para serviço. Isso aqui é só alguns meros exemplos. Pessoal, vou ficando por aqui. Observe que é um material bacana, um material gostoso. Essa foi a nossa videoaula de número 14, onde a gente fala de liberação para serviço, né? E também o uso, com muita satisfação, que a SegVita traz para vocês sistema elétrico de potência, a nossa playlist de estudos. Na próxima videoaula, ainda sobre o nosso tema sistema elétrico de potência, trarei o subtema treinamentos em técnicas de remoção, atendimento, transporte de acidentados. Será o nosso episódio de número 15. Forte abraço do seu amigo, quem vos fala é Tom Winner. SegVita, segurança, vida e trabalho.